Você já ouviu falar sobre Design Thinking? Pois é, esse é o assunto de hoje no Café Corporativo, então tem muitas revelações sobre um tema que talvez não seja tão conhecido da população, mas é muito interessante. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras. Café Corporativo, aqui no Canal 25, hoje falando com o Humberto, professor Humberto Massareto. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, viu? E conversar aqui, né? Com quem puder nos assistir e entender um pouco mais do Design Thinking. Design Thinking é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, mas vou fazer as honras e te apresentar antes. O professor Humberto Massareto, ele é professor de MBA, mestrado, enfim, professor em diversos níveis, né? Ele é autor de 22 livros, fora outros aí que estão para sair. É consultor especialista em Design Thinking. E, além disso, ele é um apaixonado por inteligência artificial. Ele estava me contando aqui que ele sempre estudou humanas, mas que em algum momento ele também enveredou para esse lado aí da inteligência artificial. Enfim, ele conta aí para a gente depois. E veio hoje falar conosco sobre esse tema, Design Thinking. Então, eu vou começar te perguntando aquela pergunta óbvia, né? O que é Design Thinking, professor? Perfeito. Pode dispensar o professor, vou ficar mais confortável. Tá bom. Se bem que eu sou vaidoso e gosto. E gosto dessa pergunta, né, de explicar o que é o Design Thinking, porque muita gente de cara acredita que Design Thinking ou é método ou é processo. E essa é uma discussão antiga que eu tenho, né? O Design Thinking, na verdade, é uma abordagem. É uma abordagem que utiliza alguns métodos para ser levada adiante e usa alguma ferramenta. Né? Então, esse é o desenho do Design Thinking. No que ele consiste? A partir do olhar de arquiteto que constrói solução e do design que pensa na forma como a solução é entregue, é que surgiu esse contexto. Isso já se discute desde a década de 1960, mas foi no final da década de 80, comecinho de 90, que tomou forma. E aí montou-se a D-School, e D não é de design, tá? A D-School em Stanford, e foi liderado isso daí pelo David Keeley. David Keeley, junto com o irmão dele, o Tom Keeley, fundaram uma empresa que eventualmente foi a que mais popularizou o Design Thinking, que é a Ideal. É considerada a empresa mais criativa do planeta, é uma consultoria de inovação. Entendi. Tá? E por que ele continua, depois de quantos anos? Nós estamos falando de quando isso? Isso na década de 1990 foi que foi montada a escola. Nós temos aí quase 40 anos. Isso. Por que ainda hoje ela é importante nas empresas? Por algumas razões. Uma parte é lenda e outra parte é fato. Então, a parte da lenda. Todo mundo, muita gente, quando pensa em Design Thinking, pensa, que bacana, uma parede cheia de post-it, eu vou fazer mapa de empatia. Né? As pessoas, inicialmente, elas confundem um pouco com mapa mental, talvez. Confunde, que é absolutamente distante, mas o mapa mental pode entrar numa etapa. Né? Numa das etapas da abordagem do Design Thinking. Pessoal, aquela parede bonita, cheia de post-it, com mapa de empatia, com a jornada do consumidor, põe aí UX, UI, aí começa a ficar sofisticado. E como ele é dividido em etapas, e o Design Thinking ao longo do tempo foi também se tornando aprimorado, então eu gosto muito da abordagem clássica, que é da escola de Stanford mesmo, da D-School, em 5 etapas. 5 etapas, que é a que eu conheço. Perfeito. Eu não sabia que tinha outro tipo de abordagem. Aqui no Brasil, o pessoal gosta bastante do duplo diamante. A ideia do duplo diamante eu uso muito nas minhas aulas de criatividade. Como é que é a criatividade, né? Quando a gente olha um desafio, qualquer que seja, né? Então, sei lá, a xícara virou, que encheu de água na mesa, o que é que eu vou fazer para resolver o problema? O meu cérebro tem 2 etapas de funcionamento, divergir e convergir. Divergir quais são as alternativas, convergir qual é a solução. Como ela é
bastante prática, né, do ponto de vista de divergir e convergir, o do duplo diamante, ele consiste em 2 etapas de divergência e convergência. Uma baseada na análise do desafio, outra na proposta de solução. E a terceira, de várias, tá? Há pelo menos umas 8 diferentes formas de apresentar o Design Thinking. A outra, bastante conhecida, é a do 6E, né? Que são verbos que começam com a letra E, mas todos eles orbitam ao redor do modelo original de 5 etapas. Esse modelo original de 5 etapas, eu não me lembro exatamente, mas é a empatia, né? Isso. Consegue descrever pra gente? Ele começa pela empatia, e aí eu sou um questionador por natureza. E a empatia é algo do que eu discordo da forma como as pessoas entendem, né? Então tem aquela coisa que eu acho lindo com a camiseta. Vou me colocar no lugar do outro. Sim. Você não vai se colocar no lugar do outro porque o outro está no lugar dele. Tá? Você pode eventualmente observar pela perspectiva do outro. Nisso eu acredito. Tá? Mas as etapas são, primeiro, a empatia. Aí tem um outro pedacinho. Eu vou entender a dor do outro. E virou, de uma tal maneira, uma obsessão, perseguir a dor. Né? Qual é a dor do outro? Calma, meu querido. Eu apenas vou olhar pela perspectiva, vou entender o contexto e vou elaborar algo. A abordagem do Design Thinking coloca o usuário, ou o consumidor, ou o cliente no centro da solução. A IDEO insiste muito nisso. A própria IDEO criou um modelo próprio, são os 3 Is, né? Mas ela usa o modelo dos 5, embutido nos 3 Is, ela usa os 5 etapas. Tá. Empatia. Tá? Empatia. Vamos entender que seja daquela maneira, vou me colocar no lugar da pessoa. Eu vou pedir permissão para dar um exemplo aqui, que talvez não seja o mais politicamente correto, mas eu trabalhei numa agência de propaganda, né? Durante 25 anos trabalhei em propaganda, e a gente foi fazer um lançamento de um absorvente íntimo concorrente do OAB. A equipe de criação só tinha homens. Eu cheguei para a dona da agência e falei, como... Isso estou falando da década de 1980, né? Não tinha design thinking, não da maneira como a gente entende. Eu falei, como que a gente vai criar isso daqui? Eu não sou mulher. Eu não sei o que é alteração hormonal. Eu não sei como que é colocar uma coisa que fica incomodando o dia inteiro e ter que andar e ter que conversar. Eu não entendo nada disso. Né? E aí, nessa discussão, foi contratada uma mulher para a equipe. E a solução foi incrível. Uma solução que talvez um homem teria, mas ela entendia a situação. Então, empatia. Então, a empatia trata-se de olhar pela perspectiva do outro e entender a situação. Segundo passo é a definição. Tá? Ok, entendida a situação, vamos definir. De novo, peço permissão, uma frase do Einstein. Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e a minha vida dependesse da solução, os primeiros 55 minutos eu usaria para definir o problema. Porque um problema bem definido eu resolvo em 5 minutos. Então é isso, o conceito é esse. Definiu, aí a parte que eu mais gosto, porque aí é a minha área onde eu nado de braçada, né? Criatividade, que é a parte da ideação. Gerar ideias e depois selecionar as que serão adotadas na solução. Teste e protótipo, teste, e depois do teste a gente avalia. O sonho encantado de todo mundo é percorro as 5 etapas linearmente, chego no teste e comemoro, depois vou para o mercado. Mas é possível isso? Nunca vi em 20... Para entrar na sala de aula, para dar aula de Design Thinking, eu conheci Design Thinking teoricamente em 2002, em 98, perdão. Tá. Só entrei na sala de aula em 2002. 4 anos eu fui estudar. Porque eu falava, isso é muito simples para ser tão praticamente aplicável, né? Aí eu entendi a sua complexidade. Aí eu me senti confortável para a sala de aula, para workshop, para aplicações, né? Dentro de empresas, para consultoria. Então, assim, primeiro, não funciona linearmente. Tá? Não é linear, é um processo interativo e as etapas, elas se intercalam. Nunca vi em 24 anos de aplicação, aula, empresa, nunca, em nenhuma vez aconteceu chegou até a etapa 5, teste aprovado, lança, tem que voltar. Você pode voltar para o protótipo, melhorar, pode voltar para as ideias, porque não era aquilo que resolveria o problema, e ok, pode voltar para a definição. Se você tiver que voltar para a empatia, você errou tudo. Aí errou tudo, né? Porque não houve empatia desde o princípio, não é verdade? Não houve visão. Não chegou. Aí entra um ponto importantíssimo, obrigado por você ter comentado, talvez eu pularia isso. Equipe heterogênea é o que se espera aqui. Porque a equipe homogênea, todo mundo olha para o mesmo lado. Sim. Né? Então, se eu tiver todo mundo olhando para o mesmo lado, algo que aconteceu daquele lado eu não vi. Então, quando eu tenho
É importante convidar o cliente para participar, mas não é imprescindível, né? Então, eu posso ter pessoas da contabilidade, que vai ter o olhar, a visão de número e de etapas, aquilo tem que bater e fechar. Pessoas da área de processo, da área do laboratório, né? Enfim, todas as do marketing, né? Só que o pessoal de marketing tem visão de marketing, a contabilidade tem visão de contabilidade. Tem um vídeo clássico da Ideal, quem depois quiser procurar, chama The Shopping Cart. É uma entrevista que a ABC News fez com o fundador da Ideal. Em 29 minutos, acho que tem, eles passam uma semana dentro da Ideal e propuseram um desafio. Eles falam, olha, pensa num produto muito simples e a gente vai reformular durante essa semana. Enquanto a gente estiver gravando, vocês vão criar uma visão nova. Uhum. E a proposta da equipe foi o carrinho de supermercado. Não vou dar spoiler. Isso aí foi feito em 1998, essa entrevista. Até hoje é a melhor forma de mostrar como o Design Thinking na prática ele funciona. Professor, tem muita coisa para a gente conversar e a gente vai fazer um intervalinho que eu quero entrar numa comparação agora no segundo bloco, tá certo? Combinado. Mas eu vou deixar na surpresa, daqui a pouco a gente fala, vamos para o intervalo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar um pouco sobre seguro e o carro elétrico. Os veículos elétricos representam uma evolução importante da mobilidade, mas exigem alguns cuidados que muitos consumidores ainda desconhecem, principalmente em relação ao seguro. A bateria é um componente mais caro do veículo, podendo representar entre 30% a 50% do valor do carro. Em alguns acidentes, mesmo quando os danos externos parecem pequenos, o impacto na parte inferior do carro pode comprometer a bateria de alta tensão. Por questões de segurança, muitos fabricantes recomendam a substituição completa da bateria quando há suspeita de dano estrutural, já que ela pode apresentar riscos de superaquecimento ou incêndio. Como o custo da substituição é elevado, em determinadas situações, a seguradora pode classificar o veículo com perda total, mesmo sem grandes danos aparentes à carroceria. Por isso, antes de adquirir um veículo elétrico, é fundamental pesquisar o seguro desse veículo, verificar a disponibilidade de assistência técnica especializada e conhecer a garantia da bateria, e entender como a seguradora trata este tipo de sinistro. O veículo elétrico é uma excelente alternativa, mas a decisão de compra deve considerar não apenas o preço do automóvel, e sim o custo total da propriedade, incluindo seguro, manutenção e eventuais substituições da bateria. Informação e prevenção continuam sendo os melhores investimentos para evitar surpresas no futuro. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 30 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities e limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando com o professor Humberto Massareto a respeito de Design Thinking. Um termo um pouquinho diferente, a gente já explicou isso aqui no começo do programa, né, professor? Agora a gente terminou o primeiro bloco falando a respeito de uma metodologia, né, que são 5 etapas, e o professor estava dizendo aqui para nós que nem sempre, ou que em X anos de carreira, ele nunca conseguiu enxergar algum processo que fluiu perfeitamente do jeito que estava no papel, né? Na realidade, ele sempre vai desviar um pouquinho. E me traz a curiosidade, né? Eu, como sou um especialista em vendas e um defensor de metodologia, eu acho que venda é metodologia, eu entendo que o vendedor tem que seguir etapas. E o que eu ensino para o vendedor é que ele tem que ser o guardião dessas etapas. Quer dizer, mesmo que surgirem fatores externos que o desviem, por exemplo, o cliente fazer uma pergunta que não estava prevista e ele ter
que desviar, ele é o guardião da metodologia, ele tem que voltar nela. No Design Thinking isso acontece também? Esse implantador, vamos dizer assim, ele também precisa voltar para a metodologia? A minha forma de olhar, né, para esse tipo de desafio, o vendedor ele está em campo, está no campo, na maior parte das vezes sozinho. E se ele tiver com mais alguém ou acompanhando, um deles é quem vai comandar esse processo. Então é ele quem vai definir as etapas dessa abordagem em 8 passos. Ele pode, eventualmente, num desvio, a gente precisou desviar porque acabou o combustível, vamos abastecer, volta, né? Ele sabe exatamente o ponto de onde ele parou, ele vai seguir. Vai prosseguir, e ele gerencia de uma certa forma, ele tem isso tudo já, ele tem que ter aprendido, melhor do que aprendido, incorporado o processo de 8 etapas para que ele possa aplicar e replicar mais vezes. No Design Thinking é uma atividade que ela é aplicada, desenvolvida, normalmente em equipe. Tem que ter um líder, porque senão, obviamente, né, o processo fica acéfalo e aí não caminha. Então, é preciso um líder. Este líder, ele conduz, e quando ele percebe... Neste vídeo que eu comentei no bloco anterior, há uma etapa em que eles falam, a gente vai ter que voltar um passo. Eles voltam um passo, é incrível. E ele muda a forma de continuar a abordagem, dividindo o time de geração de ideias, né? Então, eu não vou de novo entrar em muito spoiler aqui, mas é curioso porque ele usa a experiência, a expertise e o repertório para falar, vamos fazer desse jeito, não é previsto na abordagem. Ele fala, vamos por aqui? Vamos. São maneiras distintas de você conduzir algo que vai adiante, seja uma abordagem, um método, um processo, né? Formas distintas. Tá certo. Agora eu pergunto então, é importante que haja uma diversidade nas pessoas que participam dessa solução. Porque a gente percebe que muita empresa quer trazer somente pessoas iguais. Né? Então é um dono um pouco mais centralizador, um presidente um pouco mais centralizador, que ele apoia todo mundo que pensa como ele. Enquanto que outras escolas trazem, ou pelo menos outras culturas trazem a ideia de que você tem que ter diversidade dentro da empresa para saber como que cada um pensa, e o professor deu um bom exemplo no primeiro bloco, que foi aquele produto, né, o absorvente feminino, que jamais poderia ter sido tão bem observado por homens. Isso. É importante essa diversidade? Eu recomendo. Né? A minha opinião, né? Então eu falo por mim, isso não está escrito em algum lugar onde eu posso referendar e dar, né? Falar, tá aqui, ó, a fonte é essa, né? Mas é a minha opinião da vida. Eu tive uma sócia onde nós éramos absolutamente alinhados em termos de design. As peças que a gente criava eram magníficas e nenhum de nós olhava para a administração. Quebramos. Ou seja, não tem uma outra competência que seja necessária, né? Exato. Fundamental. E não é só a área de atuação, não é só a competência técnica, mas também a forma de pensar. Por exemplo, sua faixa etária. Eu acho que é importante a gente ter essa diversidade em relação à faixa etária, gênero, condição social. Você enxerga aquilo por diversos ângulos, é isso? Isso. O ponto central da abordagem, da gente nas etapas, né? De novo, empatia, a definição, ideação, protótipo e teste. A ponto central é a ideação. A ideação, divergir e convergir. Divergir é a hora que gera ideia. A técnica mais conhecida para gerar ideia é o brainstorming. Né? E os 5 postulados básicos do brainstorming, o primeiro dele é não censurar. Se você traz alguém para a equipe e fala, mano, eu gosto daquele cara porque ele tem tatuagem, ou não gosto daquele, aquele é velhinho, né? Acabou. Seu design thinking ou o seu processo de ideias, ele já morreu, nasceu morto. Com esse visual, esse cara vai querer falar o quê, né? Pois é. Com esse traje, já começa errado. Poxa, a moça veio com hijab, né? Típico das moças muçulmanas. Ele já começou errado. Então a ideia é que você possa ter aquele trabalho sendo visto por diversos olhos. Mas como que chega até o final disso? Qual que é o resultado esperado, professor? O resultado esperado é você entregar para o seu consumidor, usuário ou cliente uma experiência que seja encantadora. Porque assim, tem diversas maneiras de você solucionar desafios. Agora, como é que eu vou encantar? Vamos pensar o seguinte, ó, aqui tem água, né? Aí eu vou aqui no micro-ondas, tem lá na cozinha, esquento a água, passo por um coadorzinho com um café, eu tenho um café delicioso, né? Sim.
poxa, se esse café aqui fosse um café colombiano? Oh, que bacana, hein? Pessoa com chantilly. Então, como que eu vou criar uma experiência? A experiência, ao final, tem que ser assim. O café que eu tomo agora, eu tenho uma experiência ou uma sensação de que eu estou numa cafeteria, numa rua em Paris, apreciando a paisagem, né? Se esse for o ideal da pessoa. Sim. Então, o que é que causa para a pessoa uma experiência de encantamento que deixa uma marca significativa para a marca, né? Deixa algo cunhado para a marca, mas que tem muito valor para o seu usuário. Porque a gente não pode reduzir o design, como muito se fez no passado, apenas a forma. É forma e função. E no Design Thinking, a função o thinking, né, que é pensar como um designer, né? Como que eu entrego uma solução que para o consumidor, o cliente, seja encantadora e que valha a experiência. E que vai mudar realmente, né, a forma dele trabalhar com aquilo, né? Trabalhar em todos os sentidos, que seja dentro de casa, que vai mudar a forma dele se sentar num sofá, dele assistir uma televisão, dele fazer um café, é isso? Isso. Eu uso em aulas um exemplo, porque a gente acha lindo, né? Porque o Google fez não sei o que, a Apple não sei o que, tá bom. E no dia a dia? Eu desenvolvi, não vai dar tempo, mas eu desenvolvi um projeto para o Sebrae em que a gente chegou em 10 mil micro e pequenos negócios. Acho que micro e pequeno empreendedor, né? Como se fosse todo mundo de gente pequenininha. Não, é que são empreendedores extremamente importantes, porém com faturamento... De valor menor. De valor menor. Mas empregando um monte de gente no Brasil. E a solução que eu propus chegou... Eu falo sem a menor modéstia, né? Ou como diz um amigo, modéstia é as favas. Chegou em 10 mil micro e pequenos negócios, no mínimo, né? Deve ter expandido. O design thinking é perfeito o que você falou. Não é só para tornar o café, né, mais encantador, mas no dia a dia, para a solução do dia a dia das pessoas. Muito bom. Professor, muito obrigado por ter vindo. A gente vai chegando até o final, preciso me despedir, mas te dizer que esse assunto mexe muito com a minha cabeça, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Então, muito provavelmente, nós teremos no futuro um outro café corporativo a respeito do tema. Vai ser um prazer. Muito obrigado por ter vindo. E eu agradeço. Até breve. Obrigado por assistir. Daqui a pouco a gente volta com mais cafeína. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje, falando a respeito de Design Thinking, que é um assunto que, obviamente, você percebeu que eu gosto, mas não domino, mas é interessante trazer um outro olhar, que é o olhar do quanto que realmente vale a pena para um empresário, para uma empresária, abrir o leque de opções e deixar de utilizar somente aquilo que conhece. É muito comum o empresário, a empresária errarem porque tem um problema e ele vai somente naquela solução que ele aprendeu ao longo da vida. Nós somos muito conservadores de uma forma geral e nós precisamos nos incentivar a buscarmos soluções diferentes para problemas que a gente tem repetidamente. Não é só aquilo que você sabe que dá certo. Outras pessoas têm outros conhecimentos, têm outras experiências, têm outras ciências que podem ser utilizadas para resolver problemas que você tem na sua empresa, na sua vida, no seu cotidiano. O Design Thinking é um desse. Então, se você quer conhecer mais desse assunto, vai lá no YouTube, busca o programa de novo, assista novamente e aproveita também para poder conhecer o nosso acervo com mais de 400 programas em 9 anos de café corporativo. Seguramente tem uma série de assuntos que vão interessar para você. O Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você já vai também no Instagram e procura o @Aguinaldo Palestrante e o @Café Corporativo TV. Nos siga
e continue acompanhando os próximos programas também. Café Corporativo, sempre 21 horas das terças-feiras, aqui no Canal 25. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras.